mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Aliás, uma edição dupla, porque teremos aqui notícias referentes ao sábado e domingo, dias 29 e 30 de outubro de 2022. Olha, no sábado os santos são Santo Abraão de Rostov, São Colmano e São Narciso de Jerusalém. Vivemos a 30ª semana do tempo comum. Isso no sábado 29. No domingo, dia 30, os santos são Geraldo de Potenza, Lupércio e Zenóbia. Temos aqui alguns dados ainda sobre esses dias. No sábado, estamos passando 302 dias do ano, faltando 63 dias para o término de 2022. A lua é nova. No domingo permanece a lua nova. Passam-se 303 dias do ano, faltando 62 dias para o término deste período. Olha, está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que iniciou-se em 22 de setembro. 22 de setembro, às 22h03. Então, temos pouco mais de um mês da estação da primavera. Outubro é o 10º mês do ano, tem 31 dias. É o mês consagrado ao rosário, às missões, mês das crianças, da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. É mês do professor, do médico, do cirurgião dentista, da aviação brasileira, do aviador, né? Do balconista. E temos o tema da missa dominical. Neste domingo, dia 30 de outubro, o tema é Hoje a salvação entrou nesta casa. Lucas 19, versículos do 1º ao 10º. Daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre esse tema, ok? No 31º domingo do tempo comum. Mas eu tenho outras informações ainda sobre o sábado, quando comemora-se o Dia Mundial de Combate à Psoríase. É o Dia Nacional do Livro, Dia Mundial do AVC, Dia Nacional de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, hein? No domingo, dia 30, acontece agora, dia 30 de outubro, segundo turno das eleições 2022. Nós vamos falar sobre isso no nosso jornal. É Dia Mundial do Material Bélico. É Dia do Material Bélico, não sei se é mundial. Dia do ginecologista, dia do fisiculturista, dia do balconista, dia da decoração, dia da merendeira escolar, Dia Nacional da Luta contra o Reumatismo, dia do designer de interiores e dia do comerciário. Ainda no domingo tem mais alguma comemoração? Deixa eu ver. Acho que são essas, né? As principais. No domingo tem a missa de preceito. Missa de preceito para o católico, aquele que realmente segue a sua religião, porque às vezes nós temos muitos católicos só de nome, que não seguem a sua religião. Então, para aquele que segue, que é o verdadeiro católico, é missa de preceito. É direito e obrigação de comparecer para louvar a Deus. E o 31º domingo comum traz o evangelho do médico Lucas, capítulo 19, versículos do 1º ao 10º. A reflexão é a seguinte, do padre Marcos Ramalho, de Americana, São Paulo. Jesus entra na casa de Zaqueu, um homem apontado como pecador. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, uma função que atendia aos interesses de Roma, império que dominava toda a região. Essa função permitia que Zaqueu obtivesse lucros exorbitantes. Suspeita-se de que vivia metido em esquemas de corrupção. O desejo de conhecer a Jesus conduziu-o a uma nova vida, transformou-lhe, aprendeu a ser discípulo e renunciou a boa parte de suas posses. Olha aí, arrependimento, gente. Para quem é pecador, o arrependimento é a única saída, é a situação, a condição sine qua non para a salvação. E tu, o que experimentaste no encontro com Jesus? Viveste de fato um encontro com Cristo? Ou estás apenas em busca de algumas consolações?
Deixa-te conduzir pelo Cristo, permita que Ele te conduza para além de tuas necessidades. Zaqueu reconheceu que roubou, que era ladrão, e ficou de devolver metade da fortuna para quem lhe roubou. Aí a salvação entrou naquela casa. Mas tem muitos que, infelizmente, não reconhecem. Esses vão arder no fogo do inferno. Bem, agora o que temos aqui? Indicadores da economia. Vou falar para vocês sobre o salário mínimo nacional. Vale R$ 1.212. A taxa Selic, 13,75% ao ano, hein? Ela foi mantida neste mês de outubro pelo Banco Central. E temos mais ainda a inflação no Brasil, uma das menores do mundo, 7,17% em 12 meses, segundo o IBGE. Economia brasileira, vamos ao fechamento do mercado financeiro no fim de semana. Na sexta-feira, 28 de outubro de 2022. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,1%, cotado a R$ 5,30. A Bolsa de Valores B3 fechou praticamente estável, mas registrou-se uma baixa de 0,09%, totalizando 114.539 pontos, segundo o site BMC News. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no estado do Espírito Santo, é o preço da saca de 60 quilos no atacado, na sexta-feira, 28 de outubro de 2022. O Arábica Bebida Dura, R$ 947. Arábica Bebida Rio, R$ 783. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 553. Notas relevantes. Atleta brasileiro. Promotoria da Espanha retira acusações de corrupção contra jogador Neymar. Promotor Luiz Canton pediu ao juiz absolvição de todos os réus. Compra do Twitter por Musk. Elon Musk assume o Twitter com demissões de executivos do alto escalão. O pássaro foi libertado, tuitou ele, depois de concluir a aquisição do canal eletrônico. Jogos do futebol brasileiro, os principais jogos para você aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos à tabela. Confira os jogos para sábado, segunda e terça, até quarta-feira. Até quarta-feira eu vou passar para vocês os jogos que estão previstos aqui. Vamos lá então, porque domingo não tem jogo. Neste domingo, dia 30, é o segundo turno das eleições no Brasil. Não há jogos programados. Mas neste sábado, às 17 horas, dia 29 de outubro, tem decisão da Copa Libertadores. Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo das 17 horas. Também no sábado, jogam às 19h30, Goiás e Corinthians. Na segunda-feira, dia 31 de outubro, os jogos programados são estes. Aliás, tem um jogo só na segunda-feira. Ceará e Fluminense, às 20 horas. Na terça, é que temos dois jogos. Às 19 horas, Botafogo e Cuiabá. E às 21h30, São Paulo e Atlético Mineiro. Jogos de quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022. Às 16 horas, América Mineiro e Internacional. Também 16 horas, Palmeiras e Fortaleza. No mesmo horário, na quarta-feira, dia 2, Atlético Paranaense e Goiás. Às 19 horas, jogarão Atlético Goianiense e Santos. E às 21h30, Flamengo e Corinthians. Olha, pesquisa informal de preços. Eu faço minhas compras só depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. E quando eu encontro produto mais em conta, com preço mais em conta, eu passo para vocês onde eu comprei. Por exemplo, eu comprei queijo mussarela da marca do Luiz, pedaço,
o quilo R$ 29,99. Foi no Oba Supermercado, na rua Alexandre Calmon, 107, no centro de Colatina. Notícias rápidas, rapidinhas para você. E olha, notícias sobre guerra, hein? Chamada para a guerra. Rússia anuncia que mobilização de reservistas está concluída. O ministro da Defesa da Rússia disse que 300 mil reservistas foram mobilizados para lutar na Ucrânia. Do total, 218 mil estão em treinamento e 82 mil foram para a zona de conflito. Eleições 2022, Ministério da Justiça informa: estamos preparados para o segundo turno, disse o ministro da Justiça. Ao falar sobre a Operação Eleições 2022, Torres disse que brasileiros poderão votar com tranquilidade no segundo turno. As forças de segurança estão em sintonia, ressaltou o ministro. Olha essa notícia aqui, agora é comentário e opinião, que não deixa de ser uma notícia, né? Cadeia para ladrão que não se arrepende. Eu acabei de falar da história do Zaqueu. Comentário e opinião. Cadeia para ladrão que não se arrepende. Brasileirinho insensato e piegas, atenção. Se você fosse um ladrão condenado em 2 ou 3 instâncias, por vários juízes concursados, estaria na cadeia. E você não teria uma enxurrada de advogados para defendê-lo. Não, e nem tanta possibilidade de recorrer. Só que tem gente que nunca trabalhou, que rouba, lava dinheiro, é condenado e vive gastando em uma dinheirama dos nossos impostos, inclusive, ameaçando todo mundo, zombando da cara dos brasileiros prudentes e sensatos. Nos Estados Unidos, estaria preso para o resto da vida. E falando da dimensão espiritual, isto é bom que seja colocado aqui, esta é a sentença de Deus. Ladrão que não se arrepende vai para o inferno. Manchetes do jornal A Tribuna. Eu vou passar para vocês as manchetes de capa do jornal A Tribuna, o único que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes no Espírito Santo, nos municípios capixabas. Jornal A Tribuna, então, de sexta-feira, 28 de outubro. Polícia procura donos de 302 celulares roubados. A operação da polícia conseguiu, em apenas 2 dias, retirar das mãos de receptadores e técnicos um total de 302 telefones roubados na Grande Vitória. O trabalho agora é achar cada um dos donos através dos boletins de ocorrência. Invasor de casas morre após dizer a policiais que era para matar ou morrer. Corrida Tribuna. Correr transformou minha vida. Estudante cria robô amigo de animais. DJs agitam festas após turnê na Europa. Coluna pop.zap. Meu corpo é considerado perigo nas redes sociais e estou sendo cancelada por compartilhar fotos, diz blogueira. Futebol, Sampaio Corrêa joga água no chope do Vasco. Nenê viu seu time sair na frente e depois perder por 3-2. Promoções e shows para ver Flamengo na final da Libertadores. Olha, bares e casas de shows preparam atrações, descontos, sorteios e brindes para torcedores durante a final da Copa Libertadores. Faculdades com provas online e bolsas de até 100% no Espírito Santo. E agora olha essa notícia aqui, hein? É arrepiante essa notícia. Menina de 11 anos e namorado suspeitos de matar mãe. Menina de 11 anos com namorado. Uma menina de apenas 11 anos de idade, acreditem. E seu namorado, de 14 anos, são suspeitos de matar a mãe dela. As informações são da Polícia Militar. A mulher foi morta a facadas na noite de quinta-feira, 27 de outubro, no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. O companheiro da vítima, letal, de 32 anos, ficou ferido no episódio. Ele disse no hospital que chegou a casa
e encontrou marcas de sangue e a porta escorada, tendo sido então atacado pelo adolescente de 14 anos, havendo ali uma luta física. O rapaz, o jovem adolescente, também foi para um hospital, onde confessou que matou a mulher tendo a ajuda da namorada de 11 anos, filha da vítima letal. Puxa vida, hein? Que história, hein? Agora temos comentário e opinião. Os dissimulados da esquerda que praticam lesa pátria. Gente, nós somos chamados aqui nessa terra para esclarecer também, alertar as pessoas. Por isso eu faço os meus comentários e dou a minha opinião. A doença incurável da esquerda política radical, essa doença chamada por mim de esquerdofrenia, causada pelo marxismo cultural, pela escola fabiana e outras estultices ligadas ao comunismo, leva muitas pessoas à perdição física e espiritual. Olha, é um endeusamento à pessoa, é uma subserviência a métodos surreais e impraticáveis para uma nação livre, é uma sodomização da sociedade, uma hipocrisia e dissimulação deslavada e coletiva, é uma apologia a tudo que não presta, inclusive ao crime, e um agir odioso e com ardis. Essas ideias ateias, ardilosas e nefastas não nasceram no Brasil. Vieram de fora e foram fazendo a cabeça de muitos nécios, às vezes indivíduos que até se alfabetizaram, mas por uma linha do mal, e viraram pseudo-intelectuais, pseudo-professores, pseudo-magistrados, pseudo-políticos. Essa esquerda de rapina já se apropriou de bens da nação para o seu bel prazer e entregou boa parte do nosso dinheiro aos seus companheiros de outras terras já devastadas pela mesma ideologia. E mesmo com as comprovações, as evidências de tantos atos lesa-pátria, continua lépida, fagueira e dissimulada com suas ações diabólicas sedutoras. Essa casta que pratica o crime de lesa-pátria não tem consciência, não tem patriotismo, ou seja, não tem pátria, não tem fé, não tem família. São filisteus infiltrados e corroendo a mente do povo de Deus. São anátemas, apátridas. Parafraseando o apóstolo São Paulo, tomara Deus que o Senhor não leve em conta o que essas pessoas fizeram e fazem. Tomara que Deus não leve em conta. Olha, eu pessoalmente acho que dificilmente Deus irá perdoar quem não se arrepende. Os doentes da esquerda, os esquerdofrênicos, talvez ele, em sua magnânima bondade, perdoe, porque são doentes. Mas os hipócritas, esses coitados, Jesus já condenou em sua primeira visita à terra muitos hipócritas, na época chamados de fariseus ou escribas, doutores da lei. Foram condenados por Jesus, víboras, sepulcros caiados. Deus seja louvado e tenha piedade desse pessoal. Tem mais um comentário, não acabei não. Os nécios doutrinados da esquerda radical. Há pessoas que são arrogantes, inconsequentes, presunçosas, soberbas, desqualificadas, não reconhecem seus erros. Todos nós podemos nos encontrar em algum momento da vida numa dessas qualidades. Eu posso, você pode. Por isso temos que pedir perdão diariamente, a fim de não cair nas armadilhas do maligno. Mas existem aqueles indivíduos que são renitentes,
que teimam em permanecer na sua posição de arrogantes, de estimuladores do conflito social e da desordem. São os invasores de propriedade alheia, grevistas radicais, inconsequentes, ardilhosos, filhos do pai da mentira, que aparelham o Estado, como fazem os comunistas, para seus interesses próprios. Há também os que são assassinos, roubadores, hipócritas, sepulcros caiados. Alguns receberam a doutrinação esquerdofrênica e, coitados, não seguiram a catequese do apóstolo São Paulo para que ouvissem tudo, mas retivessem apenas o que é bom. Ou seja, é preciso filtrar o que entra na nossa cabeça e ter discernimento. Muitos doutrinados pelo marxismo cultural são nécios. Seguem na vida toda até morrer o que lhe foi imposto. Parece o asno com viseiras nos olhos que o impedem de olhar para o lado. Esses não reconhecem os erros, os roubos, a corrupção, o adultério, a promiscuidade sexual, o ensino teleguiado de idólatras. Infelizmente demonstram ter a mente diminuta e nenhuma fé em Deus. Não sabem ser moderados, lúcidos, sensatos, equilibrados e, não raro, acabam até contaminando os mais incautos e piegas que estão abertos a ouvir qualquer coisa. Eles seguem um Deus humano, parecendo mais uma relação homoafetiva enrustida por um ogro barbado. Essas mesmas pessoas não querem curtir as férias em Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, países que aplicam a ideologia comunista que eles defendem. Essas pessoas, na hora das férias, vão para a Europa e os Estados Unidos. Sempre alerta, meu Brasil. Deus seja louvado. Vamos às celebrações da Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Celebrações católicas, também na Catedral. No sábado, dia 29, às 19 horas, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. No mesmo horário haverá a celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Ainda no mesmo horário, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica São Bento, bairro Residencial Nobre. Celebrações da palavra e missas de domingo, dia 30 de outubro de 2022, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Domingo, dia 30, às 7 horas, missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral. Às 8 horas, haverá celebração da palavra, com o seminarista Renildo Andrade Marim, na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Às 9 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral. Mesmo horário, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. 17 horas, missa com o padre Valdeci na comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitale. Às 17 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica São Lucas, bairro Noêmia Vitale. 19 horas, missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina. Na segunda-feira, dia 31 de outubro, às 19 horas, haverá missa na Catedral Sagrado Coração de Jesus, presidida pelo padre José Valdeci Romão. E eleições 2022, 8 cidades escolherão prefeito, governador e presidente da República no dia 30, agora domingo. 8 municípios brasileiros elegerão novos prefeitos em pleitos suplementares no dia 30 de outubro de 2022, o mesmo dia das eleições para presidente da República e governadores em segundo turno.
são 3 cidades do Rio Grande do Sul, 2 de Pernambuco, uma de Santa Catarina, uma de São Paulo e uma de Rondônia. Os municípios com eleição suplementar para prefeito são Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Cerro Grande, Rio Grande do Sul, Entre Rios do Sul, também no Rio Grande do Sul, Joaquim Nabuco, Pernambuco, Pesqueira, no mesmo estado, Pinhalzinho, São Paulo, Vilhena, Rondônia e Canoinhas, Santa Catarina. Em todos eles, os eleitores votarão para governador, presidente da República e prefeito, nessa ordem. As eleições suplementares foram convocadas nesses municípios porque os prefeitos eleitos em 2020 tiveram um mandato ou registro cassados pela Justiça Eleitoral. Eu não entendo isso. Os prefeitos ou políticos são eleitos, depois eles caçam. O certo seria não deixar que se candidatassem, né? Assim como aconteceu no primeiro turno das eleições gerais, no segundo turno, a hora de votação será unificada, o que significa que o voto poderá ser colocado na urna das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Mesmo eleitores que não votaram no primeiro turno poderão comparecer às urnas no dia 30 de outubro e registrar seus votos. Ainda sobre eleições 2022, a votação, como eu já disse, ocorrerá das 8 às 17 horas. O segundo turno será realizado em 12 estados, no domingo. Nas referidas unidades da federação, nenhum dos candidatos atingiu mais de 50% dos votos válidos para vencer a disputa no primeiro turno. Eis os estados e respectivos candidatos. Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, que disputará com Rodrigo Cunha, do Partido União. Amazonas, Wilson Lima, do União, com Eduardo Braga, do MDB. Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, com ACM Neto, do União. Aqui no Espírito Santo, de onde eu falo, tem a disputa entre Renato Casagrande, PSB, e Carlos Manato, do PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Mato Grosso do Sul, Capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB. Em Pernambuco, Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, ele que foi ministro do presidente Bolsonaro, e Eduardo Leite, do PSDB. Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do União, e Marcos Rogério, do PL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, do presidente Bolsonaro, e Décio Lima, do PT. Em Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, e Fábio, do PSD. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro de Bolsonaro, disputará pelos Republicanos, contra Fernando Haddad, do PT. Em 14 estados e no Distrito Federal, os governadores foram eleitos no primeiro turno. Então, os eleitores de todos os estados retornarão às urnas para definirem também a disputa em segundo turno para a presidência da República, e a segunda fase do pleito será disputada pelos candidatos Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, os mais votados no primeiro turno. Notícias curtinhas. Trabalho. Olha o Brasil gerando emprego. Em plena crise mundial nos Estados Unidos, na Europa, o Brasil está gerando empregos pela boa gestão do governo do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes. O Brasil gera 278 mil empregos formais em setembro. E enquanto isso, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, projeta maior oferta de vagas temporárias desde o Natal de 2013. As maiores contratações devem se concentrar no ramo de hiper e supermercados, no qual a previsão é a abertura de 45.500 vagas, e no setor de vestuário com mais 25.800 vagas. E tem queda de preço também ainda, hein? Preços da indústria brasileira recuam, ou seja, tem queda de 1,96% em setembro. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Saúde pública, médicos pelo Brasil. Resultado final para a vaga de tutor é divulgado. Neste ano, o processo seletivo abriu
2.500 vagas destinadas às regiões que mais precisam de profissionais, sendo 312 vagas para médicos tutores e 2.188 vagas para bolsistas. Notícia internacional, atenção gente, o Vladimir Putin diz que riscos de um conflito mundial, uma guerra mundial, são altos. Olha, quem está falando isso é o presidente da Rússia, nação que está em guerra com a Ucrânia. Então, olha aí, Putin diz que uma guerra mundial é potencialmente possível. Poxa vida, hein, gente? Não tá fácil, hein? Agora eu quero falar outra notícia aqui. Canal da Inteligência. O canal do YouTube Bastidores do Brasil está de parabéns. Eu quero dar os parabéns pelas peças criativas veiculadas frequentemente. O autor é muito inteligente, muito corajoso, e eu não vi ainda outro canal semelhante com tanta qualidade. As charges e paródias são muito inteligentes e muito bem trabalhadas. Parabéns ao autor, então, do canal do YouTube Bastidores do Brasil. E agora, para pensar, o lema dos Marines dos Estados Unidos, são os fuzileiros dos Estados Unidos, fuzileiros navais. O lema diz que o único dia fácil foi ontem. O único dia fácil foi ontem. Para a gente pensar, né? Bem, o presidente Jair Bolsonaro disse durante a semana que iria recorrer da decisão de Moraes sobre inserções. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, afirmou na quarta-feira, dia 26, que sua equipe de campanha iria recorrer da decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, em relação às inserções de propaganda eleitoral em rádios. O ministro negou o pedido da campanha à reeleição para investigar a alegação de irregularidades e disse que elas não têm indício mínimo de provas. Nós iremos às últimas consequências dentro das 4 linhas da Constituição para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram, disse Bolsonaro. Realmente um enorme desequilíbrio no tocante às inserções. E isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Então, olha o que disse o presidente, né? Isso durante a semana. Vamos ver, né, depois os desdobramentos. No que depender de mim, será contratada esta auditoria para uma terceira prova, se bem que nem precisava de outra prova. Sempre queremos e lutaremos pela democracia, por respeito à Constituição e por respeito ao Estado Democrático de Direito. As eleições estão aí, mas sabemos que um lado, que é o meu lado, foi muito prejudicado, acrescentou Bolsonaro. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos. Procure o Cine. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Olha, notícia internacional. O parlamento russo aprova endurecimento da lei contra propaganda LGBT, propaganda de homossexuais. Novas proibições impedem a comunicação social, a internet, a literatura, cinema e mesmo a publicidade de sexo não tradicional. Olha, vale dizer que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. É um país em guerra, não se sabe aí por que foi aprovada essa medida, qual o contexto dela, né? Futebol, Brasileirão, o Inter venceu o Ceará e continua sonhando com o título. O Internacional é o segundo colocado na tabela da Série A, mas o Palmeiras está disparado na frente. Fluminense também venceu. Fluminense. Cano decide. Fluminense derrota Corinthians em Itaquera, em São Paulo. A vitória levou o tricolor à 4ª posição na classificação, enquanto o Timão caiu para
quinto lugar e viu acabar qualquer chance de continuar lutando pelo título. No estádio da Serrinha, o América Mineiro empatou em 2-2 com o Goiás. Agora uma notícia sobre o nosso Brasil melhor. Desemprego cai para 8,7% no terceiro trimestre, segundo informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O rendimento real habitual subiu 3,7% na comparação trimestral, indo para R$ 2.737, somando 266 bilhões e 700 milhões de reais na massa de rendimento, segundo indicou a pesquisa do IBGE. Crédito. Olha, beneficiários do Auxílio Brasil continuam tendo crédito. O ministro mantém liberação de empréstimo a beneficiários do Auxílio Brasil e BPC. A norma do governo federal teve a validade mantida pelo ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, STF. Na decisão divulgada na quarta-feira, 26 de outubro, Marques rejeitou um pedido de medida cautelar feita pelo PDT em ação direta de inconstitucionalidade. Então, o ministro manteve a liberação de empréstimos para os beneficiários do Auxílio Brasil, benefício do governo do presidente Bolsonaro, e o BPC. As pessoas podem continuar, então, captando empréstimo. Pátria Brasil. Essa notícia é muito importante porque trata-se do momento político que vivemos. Bolsonaro se reúne com ministros e representantes das Forças Armadas. O presidente segue com serenidade para as eleições 2022 neste domingo, 30 de outubro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, convocou uma reunião com todos os seus ministros e representantes das Forças Armadas na noite de quarta-feira, dia 26. Segundo o canal Jovem Pan News Bauru, a reunião foi de emergência, com a participação, entre outros, do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, comandante da Marinha, almirante Garnier Santos, da Aeronáutica, brigadeiro Batista Júnior, comandante do Exército, general Freire Gomes, entre outras autoridades. A conversa girou em torno da decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, de não dar seguimento à denúncia feita pela equipe de Bolsonaro de que houve menos inserções de sua propaganda em emissoras de rádio. Com base no jornal Antagonista, o canal da Jovem Pan informou que o Comando Militar teria admitido que Moraes escolheu um lado na disputa eleitoral. Apesar da avaliação crítica, o caminho foi seguir com serenidade, pela certeza da vitória nas urnas, mesmo com todas as restrições impostas pelo TSE e pelo STF, a questão aí da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Vejam bem, representantes da Organização dos Estados Americanos, OEA, também foram convidados e participaram dessa reunião de emergência. Reunião que certamente deve ter sido tensa, hein? Mega Sena acumula e vai a 130 milhões, olha. Que prêmio fabuloso, hein? Olha, o concurso 2533 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 26 de outubro, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve acertador para 6 dezenas. Os números sorteados foram 17, 18, 20, 37, 45 e 53. O próximo concurso é o 2534, será neste sábado. Estimativa de prêmios, 130 milhões. Quem fez 5 números tem direito a mais de 59 milhões e 600 mil reais. Opa, 59 milhões não. 59.600 reais. Os 11.048 acertadores da quadra ganham R$ 1.033 reais. Então, as apostas podem ser feitas até às 19 horas deste sábado. E olha, Nicarágua, hein? O governo da Nicarágua, perseguidor de cristãos,
E os Estados Unidos tomaram uma posição, impõem novas sanções para pressionar o presidente Daniel Ortega, da Nicarágua. Ordem executiva proíbe a empresas dos Estados Unidos de fazer negócios com a indústria de ouro da Nicarágua. O Departamento do Tesouro impôs sanções ao chefe da autoridade de mineração. Eleições 2022. Olha, vamos ter muito bom senso nas eleições em segundo turno. Vamos ser pessoas que têm a cabeça no lugar. Governador roraimense apoia Bolsonaro. Olha aí que bom apoio o presidente está recebendo. Os governadores reeleitos de Roraima, Antônio Denário, e de Goiás, Ronaldo Caiado, são outras lideranças importantes a declararem apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, depois de vários apoios recebidos logo após a eleição em primeiro turno. Denário disse que Bolsonaro é mais seguro para os 220 milhões de brasileiros, referindo-se ao perigo do Brasil se transformar numa Venezuela. Olha o que ele falou, referiu-se ao perigo do Brasil se transformar numa Venezuela, onde a população enfrenta o socialismo, o comunismo, e está fugindo para o território brasileiro. Os roraimenses são vizinhos dos venezuelanos. Então, para o Brasil não se transformar numa Venezuela, nós temos que apoiar Bolsonaro, segundo o governador de Roraima, que vive do lado dos venezuelanos. Agora temos aqui notícias sobre Copa do Mundo. No mês que vem, em mês de novembro, tem Copa do Mundo. O Brasil disputará a Copa como o primeiro do ranking. A seleção brasileira tentará, no mês de novembro de 2022, o 6º título da Copa do Mundo no Catar. Após vencer Gana e Tunísia, últimos amistosos antes do torneio internacional, o Brasil permanece classificado como primeiro no ranking da FIFA. É isso mesmo, é o primeiro colocado. A seleção segunda colocada é da Bélgica, a terceira a Argentina, a quarta é a França, a quinta é a Inglaterra, a sexta a Itália, sétima a Espanha, a oitava é a Holanda, a nona seleção é Portugal, décima é a dinamarquesa.